tema, ou melhor, a apresentação do tema. Quando chegar nessa parte, a gente vai descobrir que por mais que a gente passe rapidinho por ele, e ele seja até um pouco óbvio, ele é importante, porque é justamente a apresentação do tema, essa partezinha aqui do meio, que vai conectar contexto e minha tese. É porque quando a gente apresenta o tema, ele já carrega consigo dois atributos: conexão e restrição. Se eu me oponho à problemática que o tema está trazendo, lembre-se lá, volta lá para a primeira aula. Todo tema é uma problemática social. Logo, ninguém vai ser a favor daquela problemática, porque ninguém é a favor de um problema, você quer solucioná-lo. Beleza. Só que você não concorda comigo que a forma que você fala de algo que não gosta é diferente da forma que você fala de algo que gosta? As palavras são diferentes, as conexões frasais são totalmente diferentes, até a forma incisiva que você aborda aquele assunto é diferente. A apresentação do tema, ela vai conectar contexto e tese. E é justamente por isso que ela vai também trazer marcas linguísticas. A sua percepção vai se manifestar através da forma que você fala. Se eu estou diante de um problema, eu não vou falar, portanto, é necessário avaliar as possibilidades de resolver isso. Não. Calma. Quando você fala de um problema, você está falando, portanto, é inadmissível que atualmente, mesmo com tantos dispositivos legais que subsidiam esse problema, ainda é possível perceber a perpetuação dessa problemática. Meu Deus, olha só, eu estou indignado. Não tem como você tratar um problema de uma forma diferente. Se eu não gosto, se eu me oponho àquele tema, àquela problemática, eu vou ter que imprimir marcas linguísticas. E como é que eu imprimo isso? Aí vem o famoso, o famigerado, conectivos. Lá na frente vamos falar sobre conectivos. Porém, a conexão de ideias não se sustenta só em conectivos. Quando a gente chegar na parte da análise de texto, você vai ver um sequenciamento de palavras para transmitir a mesma ideia, de oposição, de similaridade e assim por diante, né? Depende do que você está escrevendo. E o outro atributo que a apresentação do tema traz também é a restrição. Você percebe que quando eu dei o exemplo da violência nas escolas, ficou vago? Porque violência na escola pode ser de fora para dentro, uma violência externa que acomete a escola. Violência na escola pode ser entre aluno e professor, entre professor e aluno, pode ser entre alunos. Olha só, tem muitos desdobramentos. Por isso que todo tema ele vai restringir. Lá na sua folha de redação, você vai perceber que ele vai restringir o seu debate. Por isso, não se distancie das restrições que o próprio tema já estabeleceu. Cara, tu pode ter uma tese incrível, o teu argumento perfeito, a solução perfeita, mas se você falou de bullying quando o assunto era violência contra o professor, não faz sentido. A violência de um aluno contra o professor não é bullying, é um outro tipo de violência, né? Então, ou seja, você usou um projeto de texto muito organizado, muito estruturado, só que você se distanciou da restrição que o próprio texto estabeleceu para você. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, muito cuidado, porque isso zera a redação, isso perde ponto. E aqui a gente vai para o nosso contexto. E aí o contexto, vamos começar a conversar hoje sobre ele, só que ele é muito amplo. Tem tantas formas de começar uma redação assim que a gente fica meio maluco. Só que não adianta você se especializar, se aprimorar em construção de contexto se você não faz o básico. É como se alguém que toca violão quisesse solar e ser um instrumentista muito habilidoso sendo que ele não sabe nem acorde. Ele não sabe nem um básico do básico, sabe pegar o instrumento. Então, qual é o básico, Fábio? Dentro do universo do contexto, tanto que até eu dei um apelido carinhoso para isso. Dentro desse multiverso contextual, como é que eu começo meu texto? Eu tenho que ter um ponto de partida, porque senão eu fico perdido. E aí? Ai, meu Deus, onde é que eu vou buscar informação? Que palavra, que dado eu uso? O seu contexto. E, inicialmente, o nível 1 que você vai começar a exercitar vai passar por dois atributos de novo. Ó. Lembre-se que tudo se conecta, ok? Só que quando a gente conecta as coisas, essas coisas elas possuem relações diferentes. Se eu tenho um tema, uma realidade,
e o contexto é a comparação de realidades, vamos usar o exemplo do tema do Enem de 2022, que é sobre a preservação, a valorização de povos tradicionais, né? Do nosso país e assim por diante. Povos tradicionais. Tem os índios, tem os quilombolas, tem várias comunidades que englobam isso, correto? Beleza. Só que se você olhar ao longo da história, você vai perceber que a figura do índio, a figura do nativo, era essa a palavra que eu queria buscar. Ela foi interpretada de muitas formas diferentes. Você não concorda comigo? Aí vamos lá. Romantismo tratou isso de uma forma diferente e tal, aquela conexão com a natureza, o índio, daí nasceu o Guarani, nasceu obras clássicas e tal, não sei o que, não sei o que. Olha só como o índio era visto. E hoje? Como é que ele é visto? Será que ele tem os seus direitos preservados? Será que a gente se empolga com as histórias de amor dos índios, dos quilombolas? Será que realmente eles têm esse espaço na mídia hoje? Você percebe o contraste? Olha só, você percebe o contraste? Antes ele era tratado de uma forma, hoje ele é tratado de outra forma. Olha só, contraste, contraste. Agora vamos lá. Similaridade. Como é que eu consigo um contexto de similaridade? Eu pego a minha realidade, vamos ainda falar de índios, e aí agora eu volto para o passado. O mesmo contexto que eu uso para falar e apresentar realidades opostas, ou seja, o índio é tratado de uma forma e hoje ele é tratado de outra, eu posso usar o mesmo para dizer que, apesar de naquela época o índio ele ser valorizado na literatura, na prática ele não tinha direito, ele era escravizado, ele tinha a sua cidadania ferida. Olha só, eu estou usando o mesmo contexto, só que eu adicionei informações que igualam as realidades. No fim das contas, a forma que ele é tratado hoje, claro, dada as suas devidas proporções, não se difere muito do tratamento que ele sofria antes. O índio ainda tem dificuldade de se estabelecer na sociedade. O quilombola ainda tem dificuldade de ter o seu espaço na sociedade. Antes era a mesma coisa. Ou seja, eu peguei uma informação e comparei com a minha realidade. Só que a forma que eu abordo, os trejeitos que eu adiciono, as camadas que eu vou observando, vai me dizer se essa realidade é oposta a essa ou se essa realidade concorda com essa. É similar ao que a gente vê hoje. Tá, Fábio, isso vai afetar o quê? Vai afetar a nossa conexão. Qual é o próximo passo? A apresentação do tema. Ou seja, se eu uso uma realidade oposta à que eu estou debatendo, não tem como eu usar conectivos de confirmação. Eu vou usar no entanto, apesar de ter ocorrido mudanças, avanços no direito dos povos tradicionais, ainda é perceptível isso, não sei o que, não sei o que. Ou seja, a forma que eu lido com esse tema, ou melhor, que eu lido com as palavras para poder explicitar as intenções dessas realidades é diferente. Olha, lá falavam bem, no entanto, lá ele era valorizado, hoje assim, Agora, se eu digo que aquela realidade é a mesma dessa, é totalmente diferente. A forma que eu falo é de que tudo continua, não tem um mais, não tem um pode, não. Continua do mesmo jeitinho. Avançou um pouquinho, mas continua do mesmo jeitinho. Então, a forma como você cria o contexto e observa ele afeta diretamente as palavras que você vai usar para se referir a ele. Exercício de hoje é foque no contexto. Eu já passei o exercício para você refletir sobre a tese. Hoje você vai refletir sobre o contexto. Hoje não, né? Porque eu sei que tu tá assistindo desde 7 da manhã diretão, vô. Outra forma de você pensar a redação. Olhe para o tema. Olhe para a sua realidade e vá criando conexões. Cara, tudo que tu assistir, tudo que tu lê, tenta conectar com as coisas. Eu caí no erro de ver dorama. É basicamente filmes e séries da cultura coreana. Só que é tão diferente relacionamento, emprego, trabalho, estudo, família. Para você ter noção, só sai um beijo numa série coreana assim se for uma coisa muito surreal, porque o coreano não tem muito contato físico com as pessoas. Olha só,
É cultura, é cultura. O brasileiro é o quê? Primeiro episódio, já traz filho. Já foi. Novela é assim. Por quê? É a nossa cultura. Fábio, e o que isso tem a ver com a minha redação? A construção familiar coreana é totalmente diferente da construção familiar brasileira. E isso tem pontos positivos e pontos negativos. Lá eles prezam muito pelo conservadorismo, pela preservação de estruturas familiares. Aqui a gente não sofre tanto com educação. Sofremos? Sim. Quero passar um concurso público? Estuda pra caramba. No vestibular, quero passar em medicina? Beleza. Só que na Coreia é desde criança. Tu sofre no último ano, tu sofre nos últimos 3 anos. O coreano sofre desde moleque. Olha só que loucura. Então, a partir de hoje, tudo que você fizer, faça conexões. Crie esse hábito. Por favor, eu lhe peço. Crie esse hábito para o seu bem, para o desenvolvimento e a aceleração do seu desenvolvimento, assim, master. O tempo está passando, temos poucas semanas para o Enem, temos menos semanas ainda para alguns concursos aqui de Belém e de outros estados, então não brinque com a sua preparação, tá bom? Próxima aula, deixa eu ver o que é. A análise de texto, está aqui no slide. Análise de texto. Então, é uma aula um pouquinho mais longa, eu vou tentar dividir ela em partes ou tentar gravar tudo numa aula só. Enfim, isso é o mais dinâmico possível, mas é a aula mais importante desse módulo. Por quê? É onde nós vamos identificar estruturas. Você assistiu várias aulas e agora você precisa aplicar. Aplicar escrevendo? Escreva e mande para o seu professor, para o seu corretor e assim por diante. Agora, identificar estruturas você pode fazer aqui comigo, você pode fazer no seu texto, você pode pegar qualquer redação, nota 1000 e identificar. Só que para você identificar, você precisa saber o que você vai identificar. E é isso que a gente vai apresentar e aprender na nossa próxima aula.